Olá pessoal, tudo jóia? Ricardo Dornas aqui com vocês. Hoje nós vamos falar um pouco sobre fundos de investimentos e ETF. Basicamente, nós vamos diferenciar aí um do outro. E a ideia é o seguinte: muitas pessoas não sabem como investir. Isso é natural, a gente não foi criado ensinando, ó, ação é isso, um fundo imobiliário é isso e tal. O que é poupança exatamente? Não, tem que poupar, tem que guardar dinheiro, mas de fato a gente não foi aí ensinado a poupar. E aí, quando chega agora, pô, beleza, tenho dinheiro, quero colocar em algum lugar, não quero deixar no Tesouro Direto, enfim, eu quero nem poupança. O que que eu faço? A ideia é a gente investir aí num fundo de investimento, que pode ser um fundo de investimento mesmo, ou ETF, e aí surge a dúvida, né? Quanto que eu coloque um, quanto que eu coloco um outro, o que que é um, o que que é outro. Então, preparei aqui uma apresentação para gente para que a gente possa discutir aí, de fato, qual que é o melhor, tá? Lembrando que tanto o ETF tem diversas categorias, tanto os fundos de investimento têm diversas categorias. Vamos tentar fazer um apanhado aqui bem geral. Bom, primeiramente aqui, disclaimer, né? Aqui não é a ideia de este vídeo, né, de ensinar a investir, tá? É discutir um pouco, trazer aí quais são as vantagens de investir em um, desvantagens de investir em outro, enfim, a ideia é somente essa, para quem quer utilizar essa categoria de investimento que tem, sim, vantagens, tá legal? Vamos lá, o que que é um fundo de investimento, né? Eu peguei aqui a definição do Safra e ele diz o seguinte, o banco: fundos de investimentos são uma modalidade de aplicação financeira coletiva, ou seja, os fundos reúnem recursos de diversos investidores que delegam as decisões de investimento a um gestor profissional. Tá? Eu vou trazer um exemplo mais figurado aí que vai facilitar. Basicamente, a gente vai pegar esse dinheiro, um gestor profissional vai pegar o dinheiro das pessoas e vai fazer aí os próprios investimentos. Um ETF, Exchange Traded Fund, significa, além do contrário, né, fundos negociados, né, em bolsa, tá? É um fundo que funciona de forma muito parecida no fundo de investimento, só que as cotas são negociadas em bolsa. Então, se eu compro, por exemplo, um fundo imobiliário, não, perdão, um fundo de investimento qualquer, fundo de investimento em ações ou fundo multimercado, e eu quero me desfazer dele, eu preciso devolver para o gestor, né? Tipo, eu pago para o gestor, devolvo para o gestor de uma forma bem simples. O ETF não, eu negocio em bolsa de valores. E aí eles têm umas semelhanças e, claro, também tem diferenças. Então, ambos são fundos de investimento. Entenda aqui fundo como uma cesta, tá? E fundo aqui não é de profundo, não, né? Tá? Fundo aqui vem de realmente fund, de depositar, de colocar dinheiro. Então, são fundos de investimentos, são administrados profissionalmente, não é qualquer pessoa. Eu entendo de finanças, eu gosto, eu quero fazer isso. Não pode, você tem que ter algumas certificações. E aí, ambos pagam impostos, tá? Isso aqui tem uma confusão, eu vou explicar o porquê dessa confusão, tá? Mas os dois pagam impostos de maneiras diferentes, mas eles vão pagar impostos sim, tá? E as diferenças, tá? O ETF ele tem um valor patrimonial fixo, esse fixo é bem entre aspas, tá? Porque o gestor ele pode emitir novas cotas, pode aumentar o fundo, o patrimônio desse fundo, tal, e geralmente faz, tá? Os fundos de investimento, ele vai ter um valor patrimonial aí de acordo com o cotista. Então, como eu falei, eu coloco o dinheiro no fundo multimercado, esse valor sobe. Eu tiro, eu quero meu dinheiro de volta, eu vou comprar uma casa, esse valor cai, esse valor desce, tá? Então, a gente tem essas diferenças. E os fundos de investimento, eles têm come cotas, tá? Então, pode ser um fundo de investimento em renda fixa, um fundo multimercado, o que for, ele tem come cotas, e aqui a gente faz uma ressalva para os ETFs, que são fundos que não têm come cotas, e para os fundos de investimento imobiliário, que é uma outra categoria, assim como os FIAGROS, também não tem come cotas, tá bom? Então a gente precisa diferenciar aqui. Tá, deixa eu mostrar aqui com imagem para que vocês entendam um pouco melhor. Um grupo de pessoas que fazem investimento, eles não sabem como. Então eles contratam um gestor, dá o dinheiro para esse gestor.
Conforme esse gestor vai fazendo um bom trabalho, outras pessoas vão investindo, os próprios investidores vão comprando mais cotas, vão colocando mais dinheiro, e aí acaba que o fundo, o dinheiro, né, administrado, ele vai aumentando, vai aumentando. Só que, e isso de certa forma é bom até alguns limites, mas teve aí fundos que, mesmo com vários bilhões de dólares em carteira, eles fazem um bom trabalho. A gente tem aí os Fidelity da vida, os BlackRock, que administram, claro, são diferentes fundos, mas eles administram trilhões. E basicamente isso não tem muito problema. O problema é que esses gestores não vão poder investir em small caps, que são empresas pequenas, porque uma parte pequena do dinheiro do fundo às vezes compra a empresa toda. Então eles ficam um pouco limitados, questão de liquidez, mas no geral é bom, tá? No geral, aumentar não é ruim, tipo, dá mais pé, eles conseguem baixar um pouco a questão da taxa de administração. E aí eu vou fazer um parênteses, tá? Não estava no escopo aqui do vídeo, mas isso é relevante. A taxa de administração no Brasil, ela geralmente é alta, tá? Então é muito comum fundos imobiliários, fundos imobiliários também, mas fundos de investimento cobrar 1% de taxa de administração. Cara, isso é enorme, tá? É enorme. Tudo bem, são fundos ativos, tem um gestor ali, tem uma equipe, mas é muito alto, tá? É muito alto mesmo. Tem fundos de investimentos, claro, aí um volume maior nos Estados Unidos que cobra 0,30, 0,40, que é um valor mais razoável. E aqui no Brasil, especificamente, a legislação mudou e eu não acompanhei agora, mas antes da mudança da CVM, aqui no Brasil ainda tinha o tal da taxa de desempenho, né? Então, se aquele fundo ultrapassar o benchmark, geralmente o benchmark é o CDI, tá? O Ibov, dependendo do fundo, ele cobra aí, às vezes 20% a mais, tá? Se eu não me engano, teve umas mudanças, isso não pode mais. Taxa de performance, que é o nome correto. Mas, enfim, tá? Então, a questão é alta. Nos fundos passivos, ou um fundo que segue, às vezes, um índice, aí é menor, tá? Enfim, mas deixa para outro vídeo isso. Então vamos lá, todo mundo pegou, colocou dinheiro, está investindo, o fundo está fazendo o trabalho ali bem feito e tal, maravilha. Só que aí veio uma notícia ruim, e essa notícia ruim fez com que algumas pessoas ficassem com receios do mercado financeiro. E a notícia ruim, pode ser uma guerra, como teve da Ucrânia com a Rússia, a notícia ruim pode ser uma catástrofe climática, como a gente está tendo no Rio Grande do Sul, a notícia ruim pode ser um boato aí, alguma coisa política, enfim, qualquer coisa. O que que acontece quando as pessoas têm receios? Elas saem do jogo. E aí, esse fundo de investimento, que tem, às vezes, um patrimônio muito alto, perde patrimônio. Ou seja, os cotistas falam: me devolva o dinheiro que eu quero sair. O que que isso significa? Que o gestor precisa vender aqueles ativos. E às vezes vai vender numa época que não é tão favorável. Consequentemente, o valor total do fundo diminui. E aquele cotista que permanece, ele perde capital. Então, vamos supor que um determinado fundo, ele tem aí R$ 100 de cota, tá? Um valor bem redondo. E tá lá, tá todo mundo investindo, tá tudo muito bonito, e tal. De repente, um grupo de pessoas resolveu sair. 30% resolve sair. O gestor vai pegar 30% e vai vender. Só que, como ele vende no valor muito abaixo, essas cotas começam a cair. Então, não necessariamente o valor da cota vai para R$ 70, ele pode até para menos de R$ 70. Num ambiente normal não muda, tá? Porque uma pessoa que sai, ela colocou R$ 100, ela pega os R$ 100 dela de volta, quem colocou R$ 100 lá atrás, os R$ 100 se mantém. Agora, se, vamos supor que em janeiro, eu e você que me ouve, nós investimos no fundo imobiliário. Eu coloquei R$ 100, você colocou R$ 100. E esse gestor ele comprou, por exemplo, ações da Vale, tá? E por acaso a ação da Vale estava R$ 100 para essa conta ficar bem fácil. Então ele foi lá e comprou duas ações da Vale, certo? O que que acontece? A ação da Vale caiu para R$ 60 e eu olho o valor da minha cota está 60. Eu falo, gestor, me devolve o dinheiro.
O gestor ele vai comprar, vai vender uma ação da Vale por R$ 60, vai pegar o dinheiro e vai me dar. A sua não mudou exatamente porque você tem aí R$ 60. Só que quando a gente tem uma cesta muito grande e ele tem que vender uma quantidade muito grande, o valor da cota, que seria 60, ela acaba caindo um pouco mais. E aí você fica, poxa, caiu mais ainda, então quero sair. Aí você sai. Aí um terceiro que está olhando, poxa, caiu um pouco mais. E aí sai. Então, quando as coisas normalizam, ele tem um volume muito menor de dinheiro do que tinha antes, ou ele tem um patrimônio muito menor do que tinha antes. E essa é a principal desvantagem de um fundo de investimento. Não é nem a taxa de administração que é alta, é essa questão do patrimônio do fundo oscilar de acordo aí com os cotistas. E aí alguns fundos, eles falam o seguinte, olha, a data, né, que você vai pegar o dinheiro é D mais 100, por exemplo, tá? Ou seja, você solicita hoje, você vai pegar o dinheiro daqui a 100 dias. Para quê? Eu acho que não tem 100 dias, não. Geralmente 90 é o máximo, mas geralmente é 3, 5 dias. Isso é para preservar os cotistas que estão ficando, tá legal? Mas esse é o principal problema dos fundos de investimento normal, enfim. O ETF ele é um pouco diferente. Quando um gestor, uma empresa, enfim, alguém vai, eu quero um fundo, estou vendendo aqui as cotas do fundo. Então, esse dinheiro é negociado em bolsa. Então, ele coloca à disposição do mercado cotas a R$ 100, certo? E aí ele vai lá e compra a Vale a R$ 100. Então, o patrimônio está 100. Quando vem essa má notícia, alguma coisa que assusta as pessoas, o gestor não é obrigado a vender nada do fundo. Então, o que que acontece? A negociação ela acontece na Bolsa de Valores. Então, eu estou com o receio, tudo bem, o valor da cota pode cair. Eu estou com receio, eu vendo a minha cota por 60. Você que tá liga, pô, isso aqui é um boato, isso aqui não vai acontecer, você vai lá e compra a minha cota 60. O que que acontece quando a Vale voltar? Ele não vendeu nada das ações da Vale. Então a Vale de 60 volta para 100. Tá tudo certo. A cota, o valor da ação, né, da cota do ETF, ela volta normal, porque as pessoas que vão negociar estão olhando o que tem dentro desse fundo, e aí as cotas começam a subir. Então, faz com que o fundo em si não seja prejudicado. Quem vai ficar prejudicado é aquela pessoa que, com certo receio, ela sai antecipadamente, ou às vezes tem algum problema pessoal, às vezes não sai em função de boato ou de notícia, pode ter um problema e sai. Mas ela fica prejudicada, não a pessoa que investiu no ETF. E esses altos e baixos, eles são inclusive positivos para quem está comprando e para quem entende de mercado, porque que vai acontecer? Poxa, se eu sei que não mudou nada, eu sei que é algo momentâneo, eu vou sair, não vou sair, mas o preço cai. O preço cai do ETF, eu vou lá e faço o quê? Eu compro mais cotas daquele ETF, se for a ideia de investir em ETFs e tal. Então, a grande diferença de fundos de investimento para ETF é essa questão do patrimônio, que se o cotista sai, esse patrimônio fica prejudicado. Essa é a grande diferença. Geralmente, um ETF segue um índice, tá? Então, a taxa de administração é mais baixa do que um fundo de investimento que, mesmo os fundos de investimento que seguem um índice, são passivos, eles tendem a cobrar um pouco mais caro. Esse é um outro problema. Mas tem ETFs cobrando caro, tá? Não, a gente precisa ver qual é a taxa de administração e tal. Tá legal? Então, Ricardo, eu não quero comprar ações diretamente, eu não quero ter que ficar dividindo o meu dinheiro. O que que eu faço? Eu compraria ETFs. Então, eu estou investindo no mercado americano, eu não tenho condições de analisar ação por ação, é desgastante, ainda estou fazendo essas análises aqui no Brasil. Então, o que que eu faço? No mercado americano, eu invisto em ETFs, tá? E, geralmente, eu pego ETFs que investem em ações. Eu tenho algum receio de ETF de renda fixa, tá? Não, não é que seja ruim, é receio, aí é perfil, por isso você tem que se entender, conhecer seu perfil e tal. Ricardo, você investe em fundo de investimento? Eu estava preparado para dizer nunca jamais, tá? Porém, eu tenho um cartão da Rico, cartão de crédito, tenho um cashback.
e esse cashback ele coloca num fundo lá de investimento deles. Eu estou deixando para ver, tá? Não está ruim, está abaixo do CDI, abaixo até da Selic, enfim. Eu estou deixando dinheirinho lá, tem algum patrimônio, mas eu chegar e comprar não é algo automático, estou deixando ali, estou acompanhando, até para ter um certo, como é que eu falo assim, uma certa visão aí de quanto eu estou gastando de cartão de crédito, né? Embora a gente não analise a conta do cartão, em si o que que eu gastei com o cartão. Eu posso gastar cartão com mercado, eu posso gastar cartão com festa, tá bom? Gente, eu acho que a ideia do vídeo foi atendida, é isso aí. Se vocês puderem comentar se vocês investem em ETF, sim ou não, se vocês investem em fundo de investimento, sim ou não. É, acho que é interessante a gente bater esse bate-bola. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Acho que vale a pena você considerar se inscrever aqui no canal. Cada vez mais a gente vai postando esses tipos de vídeo aqui. Bacana? Forte abraço, então, e até o próximo vídeo.